grupo. Recebi o convite com muita satisfação do meu amigo, já tem um tempo que a gente estava combinando essa conversa. Queria ser breve, não instrumentado, mas bem explicativo, sobre uma dúvida, início da pandemia, mesmo não sendo a minha área de atuação específica, mas também aprendi bastante nesse momento para falar bastante coisa para vocês. Doutor, eu tenho me apresentado aqui, feito isso algumas vezes, umas 10 vezes, e nessas 10 vezes, 2 vezes eu esqueci de ligar o microfone, hoje foi a terceira. Então eu estou dando boa noite, o senhor estava ligado, eu falei para o senhor ligar o do senhor e não liguei o meu, pode deixar ligado. E só cumprimentar mais uma vez, falar com vocês, boa noite, esqueci de ligar o meu microfone. Ao vivo tem dessas coisas, ainda mais que a gente tinha planejado de gravar, e aí falou, não, vamos fazer ao vivo, que ao vivo tem um êxtase melhor, tem mais aquela identificação e dá oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo interagir. Então, mais uma vez, boa noite, desculpa por não ligar o microfone, eu estava dizendo com o microfone desligado que esse é o quadro Fala Doutor, o seu primeiro episódio, eu ainda não sei de quantos, né? Não vamos aqui formar esse compromisso, mas sempre que possível vou estar aqui trazendo uma pessoa que tem know-how, uma pessoa que tem bagagem, para estar sanando as dúvidas e assim ajudar a população de alguma forma. E para esse primeiro episódio do quadro Fala Doutor, eu estou aqui com o meu amigo, o Dr. Rodrigo Tardim, a qual já deu boa noite a vocês aí. Deixa eu só conferir se o meu áudio está legal agora, né? Porque nós estamos aqui, a equipe aqui é de uma pessoa. É isso aí, o áudio está legal, somente o volume da música que estava muito alto, né? Então quando não esquece de ligar o microfone, esquece de abaixar a música. Mas tirando isso aí, esses são... Não, inclusive eu já tenho feito várias vezes e esses são os únicos problemas que eu tenho enfrentado. Ou seja, nada, né? Esquecer de ligar o microfone, esquecer de abaixar. Tá indo tudo bem depois de muitos anos de treinamento com as máquinas, só falta eu treinar agora o cérebro para ligar o microfone. Dr. Rodrigo Tardim. Por que Dr. Rodrigo Tardim? O primeiro nesse quadro Fala Doutor. Primeiro, pela amizade. O Dr. Rodrigo, ele é uma pessoa que ele é muito sensata, muito coerente, e até mesmo nessa questão de amizade, doutor, o senhor talvez não saiba, mas eu tenho observado ao longo dos anos que eu conheço o senhor até separa. Quando é um prestador de serviço, eu falo, fulano é meu prestador de serviço, por mais próximo que seja, porque amigo, aí ele leva muito a sério essa palavra. Aí, da minha parte, eu considero o senhor um amigo, porque o senhor já me ajudou várias vezes, o senhor está sempre próximo com os conselhos, então eu tenho essa admiração. Primeiro ponto, um amigo. Segundo ponto, tinha que ser uma entrevista atrativa. Teria que ter pessoa com know-how. E como eu dialogo com o senhor constantemente, a nossa conversa flui naturalmente, nunca faltou assunto, e isso então não teria esse risco aqui no ao vivo de acontecer. Mas não só por ele ser amigo, não só pela conversa comigo ser bem. O doutor Rodrigo Tardim Silva é o nome dele, inclusive essa pronúncia Tardim, todo mundo fala Tardim, mas ele é europeu, né? Explica aí, é Tardem, é Tardan, como é que é? A pronúncia original é Tardan. Por favor, no microfone. Desculpa, ao vivo. A pronúncia original é Tardan, só que no Brasil Tardem. E se escreve Tardim, igual Pierre Cardin, né? Pierre Cardin que vai rir, que ela sempre... Mas Pierre Cardin, aí você já entregou a idade, né? Porque só que é uma marca que só a gente, né? Mas que Tardim, aqui no Brasil, Rodrigo Tardim. Formado na UFS em 1999, mais de 20 anos de experiência, né? Então não é de hoje também. Foi responsável pelo programa de hepatites virais no NAPS aqui de Linhares, de 2005 a 2017. Trabalha na UTI do Rio Doce desde 2003, é isso, né, doutor? É plantonista no pronto-socorro e endoscopista, é isso aí, no Hospital Unimed Norte Capixaba desde 2005. Atende no consultório particular também e é diretor executivo da Unimed, diretor executivo. Além de ser casado com a dona Elisângela, muito bem casado por sinal, uma pessoa que eu admiro muito, dona Elisângela, e pai de 2 rapazes, né? O Gustavo e o Felipe, que eu chamo de... O Gustavo, não sei por que eu chamo de Gustavão, e o Felipe de Filipinho. São 2 xodó que eu tenho aqui, 2 amigos que eu tenho, 2 rapazes. Quantos anos tem os 2? Gustavo tem 10 e o Felipe, dia 8 agora, fez 8. Fez 8 anos, São né? minhas joias. Né? É isso aí, né? É a família ali. Doutor, o assunto hoje aqui é um pouco sério, né? Um pouco sério, ou muito sério. Todas as vezes que abrimos as redes sociais ou qualquer site de notícia,
tá lá, às vezes estampado o rosto de um conhecido da gente, infelizmente. Eu lembro quando essa pandemia chegou aqui na nossa região e ficamos surpresos com o primeiro caso ali do professor e já chegou aqui aquele alarde e foi aumentando, o REPT teve aquela variação para novembro que caiu um pouco, não sei porquê, e vem agora REPTs em cima de REPTs e a gente não pode acostumar com isso, não pode acostumar, mas o que fazer? Então, por isso que eu dispus de estar tentando fazer esse quadro aqui, pois não é fácil fazer ao vivo, mas tentar de alguma forma levar um pouco mais de informações. Algumas informações, com certeza, repetitivas, porque as pessoas ouvem e não fazem, tem que ouvir novamente para ver se fazem. Outras novidades traremos aqui também e o atual cenário hoje como é que está. Então, doutor, eu gostaria de começar... Vou verificar se o áudio está tudo certinho aqui. Enquanto eu faço isso, o senhor fizesse assim, uma geral hoje, começasse bem à vontade, sem uma pergunta específica, como que está a situação do Covid, do coronavírus, aqui no município de Linhares, e também se quiser estender para o Estado ou para o Brasil, fique à vontade. Ao seu ver, qual é a situação hoje? Então, uma doença nova, né? Ligou, né, o microfone? Uma doença nova, pegou toda a comunidade médica, população, né? Você vê todos os países no mundo de uma forma impactante. Nós tivemos que aprender a doença, Lucas. É um comportamento altamente imprevisível dentro do que todos nós estudamos até hoje. É um vírus que está sendo aprendido ainda, assim, o comportamento, enfim. Está muito sofrido para todo mundo que está tentando tratar essa doença. E Linhares não é diferente. Nós somos uma cidade do interior, mas um centro do interior de referência, né? Então a gente recebe pacientes de muitas cidades, pela estrutura que a gente tem, e a situação é muito grave, gravíssima, né? Hoje mesmo você me mostrou aqui mais cedo, pessoas conhecidas partindo. Chegou um ponto que todo familiar, todas as pessoas ou tem algum familiar ou uma pessoa conhecida indo a óbito por essa doença terrível. Então, as pessoas estão respeitando mais, né? Eu tenho falado isso. Na nossa conversa aqui, vou deixar bem claro, quem está convivendo comigo, Lucas, tanto pacientes, sim, eu tenho pacientes antigos, confiam muito em mim, familiares e amigos sabem minha opinião. Então, o que eu falo aqui não vai ser novidade nenhuma, que eu expresso muito minha opinião. Então, na verdade, é uma doença realmente que veio para modificar muita coisa, e nós estamos aprendendo e apanhando muito até hoje, mas a situação aqui ainda é muito alarmante. Infelizmente, isso a gente tem percebido no dia a dia, né? É uma crise sem precedentes aqui para essa geração, né? Existem casos de pandemias passadas e quando a gente vai investigar, buscar na história, a gente fica ainda mais assustado, porque tivemos 5 a 6 pandemias registradas na história, e uma das piores, a peste negra, também conhecida como peste bubônica, dizimou ali, de acordo com a internet, 50, 60, 70 milhões de pessoas. E estamos aí com 3 milhões, chegamos recentemente, mundialmente falando, de óbitos. E esse número das pandemias anteriores, o senhor acha que pode piorar essa que estamos vivendo? Então, Lucas, na verdade, algumas previsões que a gente fez da Covid, na verdade, nós fomos passar a perna, né? Na verdade, essas previsões, ninguém esperava que nesse momento a gente ia passar por o que a gente está passando. Na verdade, muitas previsões foram por água abaixo. Então, só que na verdade a gente vive numa época, né, a tecnologia e a velocidade das informações e a tecnologia da medicina, você consegue, em tempo recorde, situações, né, que a gente não tinha antes. Então, na verdade, na época, né, no século passado, peste bubônica, enfim, século XVIII, se não me engano, século XVI, não lembro bem. Então não existia nada disso. A tecnologia fazer uma vacina ajuda muito, mas porém, uns cuidados ainda primários, como lavar as mãos e máscara dentro do possível até a coisa acalmar, são fundamentais também. Essas medidas são muito importantes, não esquecer disso. Mas eu acredito que não vai chegar naquele valor pela circunstância, né, pela tecnologia que a gente tem hoje aí na medicina. Menos mal, pelo menos uma boa notícia aí, né? O senhor pode deixar o microfone ligado. Doutor, nós vamos falar
já estamos falando desculpa aqui, essa desgraça que é essa pandemia, mas vamos falar também de outros assuntos, tá? Você que está aí, chegou agora, está nos acompanhando aí, vamos falar de outras coisas também pertinentes à saúde, principalmente do nosso município, a realidade que vivemos hoje, não vamos falar só da pandemia, mas eu também gostaria, antes de adentrar nos outros assuntos, agradecer a um parceiro que eu tenho, que é a Casa Limpa Detetizadora, porque nada acontece, eu falo assim, sozinho não fazemos nada, né? Nem filhos, né? Agora faz, com a tecnologia faz, né? Então, eu falava sempre isso. E o Vitor Paneto, juntamente com o pai dele, o seu Walter, eles são os donos da Casa Limpa Detetizadora há mais de 30 anos em Linhares. Ela é uma empresa de sanitização, detetização em geral, ou seja, então desde aquela barata que é mais comum, formiga, cupim, rato, qualquer inseto, ou até mesmo agora com a sanitização, a pandemia agora, você que precisa higienizar o seu consultório, a sua empresa, seu supermercado, hospital, qualquer coisa que seja, a Casa Limpa tem mais de 30 anos, é especializada, capacitada para estar te atendendo aí. Então não deixe de procurar, tá aí o número aí na tela, né? 992550002, ligar, falar com o Vitor, falar com o seu Walter, fazer um orçamento, é gratuito, e assim, com certeza, eles vão estar te atendendo da melhor forma possível, porque são as pessoas mais capacitadas da região, com certeza. Casa Limpa Detetizadora. Bom, pandemia, voltamos aqui, porque o assunto é sério e precisa esclarecer algumas coisas. Pandemia precisa de quê? De cuidados. Cuidados vêm da onde? Vem do senhor, vem dos médicos, vem dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, e essa classe está sofrendo e eu vejo muita reclamação que às vezes não tem nem o devido reconhecimento. E, então, assim, do ponto de vista médico, para começar, vamos falar do mais importante do que qualquer material, é o material humano. O senhor acha que tem esse déficit de valorização mesmo? Ou seja, deveria valorizar mais os profissionais? Como é que está como é que o senhor vê a classe aí? Como é que está? Sem dúvida, Lucas. Isso é histórico, né? Essa defasagem, tanto humana, né, quanto de recurso, é histórica no Brasil. Eu trabalho em urgência, eu sempre brinco, né? Eu repito, quem me conhece sabe, por gostar da medicina, eu aprendi medicina com pessoas muito boas e com uma boa formação, então eu nunca quis deixar a urgência, entendeu? Então, assim, financeiramente, vou ser franco para você, a gente perde. Então, o que motiva são outros fatores, né? Então, assim, na verdade, queria destacar a importância fundamental da fisioterapia nessa pandemia, uma especialidade, né, uma profissão um pouco escondida, entre aspas, né? Eu faço questão de ressaltar, tenho indicado fisioterapia domiciliar para os pacientes, alguns pacientes que eu trato, um resultado fantástico. Até a tia da minha esposa recentemente fez um tratamento com um deles em casa. A enfermagem tão sofrida, eu acho de todas é a mais valorizada, né? Só a gente sabe nas UTIs o que a técnica de enfermagem faz. Limpar um paciente de mais de 100 quilos, hidratar, cuidar, banho. As pessoas leigas não têm noção do que é cuidar de um paciente crítico. É muito. Agora está sendo mais desnudado isso aí. Entendeu, Lucas? Acho que até por questão ética o senhor não foi mesmo assim no ponto, mas eu tenho essa licença poética, digamos assim, para falar. Eu já fiquei internado e tenho amigos enfermeiros. Você pegar uma pessoa, o vômito, com as fezes, né, aquele odor fétido da pior espécie, e você nem cara feia fazer e cuidar dessa pessoa, não é para qualquer um, não. Então deveria ser valorizado mesmo. Sem dúvida. Então, na verdade, toda tragédia, desculpa a expressão, toda desgraça tem que ter alguma lição. E eu creio que o legado daqui para frente, eu acredito que vai ser diferente. Eu faço um desafio, eu tenho falado nas minhas rodas aí de conversa com médicos, com familiares, com todos. Eu vou ser um que vou cobrar de todas as autoridades futuras. Sim. O mesmo investimento está sendo feito para a Covid, porque as outras doenças sempre existiram, sempre vão existir. Sim. Né? Então, o estrangulamento sempre foi a regra do sistema público, infelizmente. Você já passou por situações de angústia. Sim. Com pessoas próximas. E eu estou acreditando no meu íntimo que vai haver alguma melhora no futuro. E eu creio que vai passar também de valorização dessas categorias aí. Sem elas, a gente não conseguiria fazer nem perto do que a gente está fazendo.
talvez seja por causa dessa desvalorização que está faltando profissional, né? Porque quem tem estímulo para, né, encarar às vezes uma barra pesada dessa, de plantões aí difícil e ainda sem remuneração, sem o devido reconhecimento. Existe mesmo essa falta agora de profissionais na área? Falta real, Lucas, real. Eu estou na gestão da Unimed, né? Eu sou como diretor de provimentos de saúde, eu sei do recurso próprio que é o Hospital Unimed. Mas aqui eu vou frisar bem, Lucas. Eu estou como pessoa física do Dr. Rodrigo. Sim. Só. Não represento político, não represento instituição. A minha visão totalmente pessoal, só para deixar claro e registrado. Entendido. Mas a falta de pessoal. Não está encontrando médicos, enfermeiros para contratar. Isso é um problema absurdo. Não se faz, Lucas. Quem trabalha em UTI, principalmente, em pronto-socorro, tem que ter um alto nível de treinamento. A gente chama de curva de aprendizado. Meus primeiros plantões de terapia intensiva, quando eu botei o pé, eu achava que eu nunca ia ter capacidade de saber. Entendeu? Então, assim, isso aí exige um tempo, exige formação. E para isso tem que ter um merecimento. Né? Então, assim, repito, eu gostei muito do intensivista de Cachoeira, falou ao vivo no Bom Dia Espírito Santo recente, tem umas 3 semanas. Não adianta aumentar leito, Lucas, sem capacitação. A mortalidade aumenta. Sim. Não está provado isso. E isso aí está sendo um dilema nosso na Unimed. Eu falo isso que eu estou na direção, repito. É um problema seríssimo que a gente sofreu. Agora a gente está tentando estabilizar. Foi um problema real mesmo, que a gente tem o Rio Doce para fazer essa ampliação, sofreu muito também para montar essas equipes. E além disso, além da falta de pessoal, está faltando insumos, né? O senhor, eu acredito que na área que o senhor está atuando hoje como gestor, o senhor, pelo pouco que eu consegui captar conversando com o senhor está responsável por essa área mesmo de adquirir esses insumos, ou seja, tudo que precisa para um bom atendimento aos pacientes, não só de Covid, né, mas principalmente de Covid, está faltando no mercado. Aí eu me remeto à Bíblia, né, que diz que a gente ia ter dinheiro e não ia poder comprar, porque o mundo todo está querendo comprar, não tem fábrica que está dando conta de fazer, e tem essa falta. Qual nível é essa gravidade da falta de insumos? Infelizmente, Lucas, nível crítico. Também. Fora a doença que está dizimando as pessoas, hoje é a maior preocupação nossa, tá? Você imagina você na UTI, o paciente com Covid demanda altos níveis de medicamentos sedativos, bem mais que o normal, e bloqueadores musculares. O que são bloqueadores neuromusculares? O paciente fica entregue, o pulmão dele fica duro, ele não ventila, então ele tem que ficar entregue. Então são alta quantidade de medicamentos e imagina nossas reuniões. Caiu no meu colo, essa gestão, essa pandemia. Então, só minha esposa sabe as reuniões que a gente tem passado. E é real, é mundial. Né? No Brasil é um problema real de colapsar. Então, são reuniões tensas que a gente está buscando remédio. E, para nossa tristeza também, Lucas, o aumento. Tá? O capitalismo veio de uma forma cruel. Medicamentos aumentaram 1000%. Superfaturando. Então, isso é uma coisa assim... me espantou muito, me deixou muito triste. Até um certo ponto é compreensível, porque o que rege o preço praticamente de tudo é demanda e oferta. Então, assim, aumentou muito, claro que o preço iria subir, mas não 10, 20, 100 vezes mais, né? E vou te falar mais, se não houver uma anistia futura do Poder Judiciário, eu falo para você de coração isso. Uma intervenção. Muitos hospitais vão quebrar, entendeu? Meu Deus do céu. Isso aí eu estou falando com você que eu estou na gestão. Hospitais filantrópicos, principalmente, que dependem da verba pública, a situação é muito, muito séria mesmo. Porque os insumos são altos, os pacientes com Covid são caríssimos, então a gente espera que as autoridades futuramente vão pensar melhor nisso aí. E para cuidar desse paciente que chega lá, que precisa desse profissional que falamos, desses insumos, eu escutei muito falar a questão de protocolo. Como que seria o protocolo? Protocolo pode ser protocolo de protocolar um documento, pode ser um protocolo, é um procedimento padrão para atender uma pessoa. E como que está, e principalmente, curiosidade até pessoal minha, da onde vem esse protocolo? Elaborado aonde? Está em constância mudança? Lá onde, nos hospitais que o senhor atua, como que é esse tal desse protocolo? Ou seja, como que atende um paciente que chega lá? Na verdade, assim, protocolos têm vários níveis, né? Sim. Existe protocolo científico da faculdade, da instituição. Existe protocolos dos locais de trabalho. Vou dar um exemplo. Pronto-socorro do Rio Doce. Protocolo de dor no peito. Tem um protocolo. Entendi. Quem monta isso são as equipes da instituição, muitas vezes com enfermeiro, com médico, com os diretores. Só que o protocolo não costuma ser engessado. O protocolo é um norteamento, entendeu, Lucas? Entendi. Aí eu vou entrar numa jogada aqui, num assunto polêmico, não vou aprofundar em detalhes, mas a gente precisa falar.
Fica à vontade. O protocolo, na verdade, ele é feito para nortear a conduta. Ele não é engessado. O médico experiente, ele consegue criar um atalho no protocolo, entendeu, Lucas? Cada um indivíduo reage de um jeito, né? Lógico, você consegue, com a sua experiência de anos de estrada, você consegue ultrapassar etapas do protocolo. Mas, enfim, para a pessoa que está começando, eu sempre brinco, Lucas. Na época que eu formei, não tinha smartphone, né? Era um caderninho, um livrinho em cada bolso. Toda hora pesquisando, é difícil, né? Lembrar de tudo isso. Hoje eu consigo, por exemplo, chegou um traumatizado grave no Rio Doce. Não, já está na minha cabeça a prescrição. Isso é a curva de aprendizado. São 21 anos atendendo UTI. Entendeu? Então, tudo isso é um protocolo que eu já incorporei e consigo distribuir no meu dia a dia, certo? Aí entra um tratamento, Lucas. Você me dá o gancho. Fica à vontade. É a parte mais polêmica, né, na pandemia. É impressionante como a politização e as pessoas leigas entraram nessa seara. É com muita tristeza que eu vejo discussões absolutamente erradas, catastróficas, sem conhecimento, entendeu? Então eu fico muito triste, mas a gente tem que guiar o que a gente lê. Minha esposa, uns meses atrás, até brigava, porque eu ficava, você imagina, eu cuidando dos meus pacientes no consultório, da doença nova, da gestão, e a internet aprendendo, é live com o pessoal de São Paulo, tem um colega da minha turma que dá aula na USP, uma loucura. Sim. Então, só que nesse ano, Lucas, a gente conseguiu criar uma experiência que não tem como ninguém tirar. Então, o Conselho Federal de Medicina ele permite a autonomia do médico, dentro de um limite, lógico. Então, hoje, tem correntes que massacram certos tratamentos, né? Uma coisa muito engessada, como se quem tratasse com tal remédio está fazendo um ato errado. Está errado, a medicina... eu tenho pena de quem age assim. Muita coisa que existe na medicina hoje, vou dar um exemplo, assim para anestesia, tenho curiosidade da história. Eu sou fã da história, tem 3 livros de história da medicina que eu já li. Um homem sem história não é nada, né, Lucas? Sim, não é nada. sim. Respeito os mais velhos que eu. Então, me permite, Lucas, que esse assunto eu acho que é um dos Fica à mais vontade, doutor. importantes. Aqui, esclarecer que aqui eu sou leigo, totalmente, é perceptível isso. E eu trouxe ele porque... De tudo, quando eu pensei esses dias que nós marcamos essa entrevista, o senhor vai voltar à linha de raciocínio, tá? Mas de tudo que eu pensei o seguinte: o senhor sabe disso porque ele é um ser humano, no verdadeiro sentido da palavra. Sabemos que a grande esmagadora maioria da população não tem esse simples acesso ao médico, o simples acesso ao médico que todos deveriam ter. Então, é por isso que eu convidei, por isso que eu criei o quadro. O motivo maior é esse: dar acesso para que quem quiser enviar uma pergunta pode enviar, e quem não quiser, que por qualquer motivo, mas vai aprender aqui. O que ele estava falando a respeito de tratamento, educadamente, como sempre sem criar polêmica, mas traduzindo para o popular, quem determina tudo são os políticos, porque eles criam as leis e as leis não podem ser violadas, tem que ser cumpridas, não se questiona. E aí, como que um cara que às vezes foi formado em qualquer área aí, contabilidade ou direito ou advogado, ele vai cuidar da área de medicina? Como que um vendedor de sapato vai cuidar da oficina de carro? Então, se traduzindo, é isso. Então, ele vê políticos discutindo, tudo que o senhor falou, eu imaginei que foi isso, políticos discutindo sobre como proceder, qual remédio tomar, sendo que nunca estudou nada sobre remédio, sobre como proceder. Então, é um desabafo, deu para sentir aqui, eu interrompi ele, mas ele vai voltar e vai finalizar à vontade, o tempo que o senhor quiser. Tranquilo. Então, uma pergunta depois para a gente responder. Tá. Olha bem, Lucas, então, dentro desse contexto, eu até me emocionei várias vezes, tá, Lucas, na epidemia. Por quê? Eu tenho 1 ano e 1 mês praticamente tratando, se eu for contabilizar, deu centenas de pacientes já, certo? Sim. Nós temos a ciência para nortear, mas temos a nossa experiência. Isso aí é uma coisa que, rapaz, não dá para tirar. É conversando com um na sala dos médicos, conversando com o outro, na UTI da Unimed, na UTI do Rio Doce, o tempo inteiro, Lucas. Sim, sim. Então eu tenho umas convicções que ninguém vai tirar e ponto final. Não vou entrar em detalhes, né? Mas você falou uma coisa totalmente pertinente. O acompanhamento médico faz a diferença. Na hora certa. Pessoas que eu fiz o tratamento na hora certa, na etapa certa, gente. Não se automedicar. Jamais. Isso faz a diferença. Infelizmente, esse acesso é muito pequeno. Sim, sim. Mas eu estou convicto que o tratamento certo, na hora certa, muda a história natural. Lógico que um ou outro você perde, como qualquer doença.
mas muda a história natural. Isso eu falo com absoluta convicção, tá, nos meus anos de prática. E... Isso revolta, né? Eu fico tenso porque é a mesma coisa que eu falei com você antes de começar. Me colocar na cadeira do meu gerente do banco lá. Para você cuidar da Rogério Prata lá da Caixa, que eu gosto muito. Um abraço para ele. Mandei até para ele assistir. Se eu colocar na cadeira lá, o que eu vou fazer, Lucas? Não tem como, entendeu? Então as pessoas têm que parar de opinar o que não conhecem. Eu tenho a solução. Se colocar o senhor na cadeira lá, como colocaram alguns indivíduos em algumas cadeiras aí no âmbito da política, o que o senhor deveria fazer quando o senhor estivesse lá na cadeira do seu gerente, nada mais é do que chamar o seu gerente para te orientar. Sim, e aí sim, né? É o que o político deveria fazer, né? Chamar o médico para orientar. Isso. Mas não vamos dizer nomes não, né? Não, é só para cada um fica com o seu... Nunca se automedicar, perdoe, então, nunca se automedicar, gente, por favor. Audiência aqui, ó, ilustre de várias pessoas, e uma delas é o Neném, a Cícera Bezerra. Cícera. Minha briguinha. Mas vamos lá. Todas as horas. O sentido do quadro é interação. O Marcos Fernandes pergunta: qual é o impacto que o contexto da pandemia tem trazido para a área da saúde gástrica? Que é a área do senhor, né? Minha área. Do paciente aí. Marcos, bacana mesmo sua pergunta. E essa pergunta, quando eu estava anotando algumas aqui, eu pensei, eu falei, poxa, mas aí eu vou sair dali, vou para lá. Mas era tudo que eu queria perguntar mesmo, o que tem a ver? Que ele vai falar com propriedade. Exatamente. Eu até brinquei com o Lucas, o que um gastrologista está fazendo falando de pandemia? Tudo a ver, né? Eu repito que eu trabalho na clínica também, né? Mas a área de digestiva é afetada também, tá? Antes de responder ao Marcos, oi pai, olá, meus filhos, beijo para vocês, Isis também, né, assistindo, meus filhos estão na casa. Josiane e Rogério? Josiane e Rogério são, eu considero irmãos, meus filhos estão na casa deles agora, forte beijo. Eu vi ali, eu fiquei meio confuso. Não, é porque eles estão lá agora. Amanhã é aniversário do meu amigo Rogério, meu amigo irmão, parabéns, em público aqui. E a Cícera nem fala, a Cícera é uma pessoa fantástica, parceira de todas as horas. Ele sempre te elogiou aqui mesmo, Cícera. Cissa, pra mim é Cissa. Marcos, é o seguinte, por incrível que pareça, como eu falei, a Covid ela é traiçoeira, né? Muitos pacientes não têm sintomas respiratórios. Então, tem pacientes, por exemplo, até um médico amigo nosso foi cometido por uma diarreia absurda, né? A gente chama de dispepsia, né? Com uma má digestão, de perda de peso, de consumo de proteína. Então, assim, sem dúvida, o impacto na aparelho digestivo em muitas pessoas é significativo. Desidratam, a gente faz muita hidratação no pronto-socorro, faz muita diferença, entendeu? E a pergunta foi muito pertinente, né? Dentro da avaliação global é muito importante, sim. Principalmente no aparelho intestinal, né? Os quadros diarreicos e perda de proteínas pela diarreia. Eu tinha, porque é aquilo que o senhor falou da experiência, né? Às vezes o protocolo padrão a ser seguido, aí entra lá numa área gastro, né, que às vezes o que está lá, apesar de todos os médicos, né, se formarem primeiro em geral, né, sim. Mas aí depois vem a especialidade, que é a área dele. Aí tem um problema, então ele deveria, o geral lá deveria chamar o gastro, né? E às vezes chama, doutor, como é que é essa interação assim? Não, é o tempo inteiro. A UTI ela é muito enriquecedora por isso. Lá tem paciente de todas as especialidades, um aprendizado constante, troca de ideias constante. Eu tenho um hábito, né, Dr. Ronaldo, nosso chefe da UTI, por exemplo, eu atendi uma gestante, uma puérpera esses dias, com um quadro muito grave, quase foi entubada, pós-parto, e não sabia o diagnóstico. Eu ligo para eles com frequência para saber se a gente pensou certo. Sim. Então, assim, fizemos certo, pedimos o exame certo, então isso é uma rotina, um aprendizado o tempo inteiro. Muito legal isso. O Dr. Rodrigo hoje, como foi falado na apresentação, ele atende na clínica particular, né? Daqui a pouco a gente vai até, se ele permitir, eu vou dar aí o contato aí para você que vai estar vendo ao vivo ou vai ver essa entrevista depois, quiser entrar em contato com ele. Essa semana eu dei o seu telefone, eu nem te pedi antes, uma paciente desesperada tentando, e devido aí fechamento aí por Covid lá o consultório, né, não estava conseguindo falar. Quando eu soltei o cartaz da entrevista, aí a mulher me veio, aí eu falei, aí daqui a pouco ela falou, já marquei, tá tudo certo, muito obrigado. O senhor atua no consultório, na Unimed e no Rio Doce, certo? Certo. O senhor já atuou também até hoje o senhor atua atendendo pelo SUS, alguns que chegam lá no Rio Doce, que é filantrópico, que é particular. Mas o senhor pensa em voltar para o SUS algum dia? Qual foi a sua experiência no SUS? E é o mesmo tratamento que quem vai para um particular e quem vai para o SUS? Pergunta boba, né? Não é boba não, boba não. Lucas, eu falo que é um prazer no Rio Doce, tantas horas que eu passei na minha vida lá, eu te garanto que o atendimento dos pacientes do SUS na UTI Nós do Rio Doce é exatamente igual. Eu sempre tive o preceito, quem me conhece sabe,
No NAPS eu fiz um programa 12 anos de hepatites virais. Para a gente até hoje, eu fico feliz, emocionado. O tratamento, eu acho que o ser humano é um só. Isso aí você me conhece bem, a gente conversa aqui, nosso Sim. cabelo dura o dobro do tempo, nosso corte, porque... Tanto que você sabe do que eu falo para você das coisas. Então, assim, eu acho que é muito importante essa pergunta, porque não há diferenciação. O que pode haver, às vezes, um recurso de uma coisa ou outra, de um certos exames mais sofisticados, uma coisa ou outra. Mas aí essa família é prontamente avisada. Mas vou ser sincero, o Rio Doce hoje tem uma equipe... nós estamos preparados para atender alta complexidade, entendeu? Então, os doentes estão bem assistidos, eu te garanto isso. E, sua pergunta para finalizar, quem me conhece intimamente sabe o sofrimento que foi sair do SUS. Na verdade, eu sou formado na rede pública, né, Universidade Federal. Não é gratuito. Hoje assisti uma aula de 60 anos da UFES, do curso de medicina da UFES. Hoje, foi feita uma homenagem segunda-feira, desculpa, assisti hoje. A professora falou, achei interessantíssimo, a universidade ela é pública e não gratuita. Sim. Todos nós pagamos impostos e aquele paciente que está lá pagou para você estar lá aprendendo. Com certeza. Então, eu sempre formei em escola pública, sempre tive esse lado de querer ajudar o paciente. Agora, a rede pública, ela infelizmente tem as suas falhas, assim, não entrando no mérito e tudo, só que chega uma fase da vida que você tem que pesar, né? Sim. Você tem que pesar, otimizar. Certas exigências que fizeram, chegou um limite que não dava para eu cumprir mais. A agenda nossa é pesada, entendeu? Mas com certeza, dependendo do momento, eu não fecho a porta para nada, sabe, Lucas? Eu acho que a vida, ela é amanhã constante, ou depois, né, havendo a necessidade. Sem dúvida, sem dúvida. Está chegando agora um hospital novo aqui, né, Medical Center em Linhares, nos 3 Barras, e parece que foi inaugurada uma ala de Covid. Então, por ser inaugurada essa ala de Covid, eu acredito que vai ser tipo o Rio Doce, também vai atender pelo SUS, né? E o que o senhor pode dizer para mim que não entendo nada assim? Vai ajudar esse hospital grandioso que está sendo feito aqui agora? Sobre esse hospital, assim, eu não posso falar muito, que eu não, apesar de ter sido convidado para trabalhar, eu não vou trabalhar lá por enquanto. Então eu não sei detalhes do funcionamento desses acordos aí com o governo. Sim. Mas sem dúvida, tendo mais leito, as pessoas que estão lá, pelo que eu conheço, são capacitadas, assim. Então, assim, eu acho que vai ajudar a região, sem dúvida, né? Agora, contratos, como é feito esse acordo com o governo, não sei te detalhar. E o HGL também está prestes a ser estadualizado. Você acha que muda para os munícipes também, muita coisa? Mesma coisa, Lucas. Assim, como eu não estou mais no sistema do HGL, eu não estou trabalhando lá, mas eu vou falar que quem está médico do sistema há muito tempo. Você vê, São Mateus tem o Roberto Silvares, que é estadual. Sim. Colatina tem o Silva Visos, que pega toda aquela região noroeste, né? Pancas, Baixo São Francisco, Marilândia, aqueles cantos. Funciona melhor, porque a urgência e a emergência é muito cara para o município, entendeu? Então eu não tenho dúvida que vai ser melhor para o município. A urgência e emergência do estado, sim. Mas a opinião pessoal, assim, não estou... Isso, essa experiência toda do senhor, o senhor já viu muita coisa, assim, que faltar, outras coisas não, atendimento, ou insumos e tal. O que o senhor mudaria na saúde pública, né, que é o que mais me interessa e a grande maioria da população? Cita uma coisa boa que tem aqui no SUS, principalmente em Linhares, que é onde a gente vive, e uma coisa que o senhor mudaria, né? Lucas, investir no material humano, nas pessoas, valorização da classe, enfermagem, vamos falar classe em geral, assim, é impressionante o desprendimento na HGL, como tem pessoas boas lá, sabe, dedicadas à profissão. Rio Doce é a mesma coisa, trabalha em 2, 3 lugares, sabe, com salário não compatível. Então, assim, para você ter um atendimento bom, eu vou dar um exemplo. Você pega um hospital tipo HGL, você tendo 2 plantonistas de qualidade, isso está provado, tá? Por A mais B. Como gestão, estou te falando com sinceridade. Sim. É melhor do que ter 5 não preparados. Só aí, rende. Só aí já é economia de salário e de exames desnecessários. O professor de Santos, nefrologista, eu assisti uma live dele, ele falou muito isso. Estava caro o hospital filantrópico lá, quebrado, ele falou assim, não, vamos reduzir tanto. O que nós vamos fazer? Começar da onde? Tirar os novos do pronto-socorro, colocar gente experiente. Como? Os velhos vão ser consultores dos novos. Lucas, sim. O primeiro mês foi R$1 milhão de economia. Só para ter os mais velhos ensinando os mais novos na porta. Não, então, eu acho que a sua pergunta é essa, investir nas pessoas. Eu acho que se a prefeitura, o governo do estado conseguir um estímulo, né? Como é que chama aquele plano de carreiras e salários, eu acho que a coisa vai melhorar muito. Porque o resto vai equipamento, tudo você vai num contexto, entendeu?
vontade de fazer uma pergunta aqui que eu não vou fazer, não, mas ele deve ter revolucionado aquele sistema lá que depois virou gestor, né? Porque eu acho que me deu uma curiosidade doida aqui agora. Deve ter mudado muita coisa, mas isso aí é lá, né, dos bastidores lá da grande empresa que ele trabalha, né? Vou fazer aqui, poxa, o que adiantaria a gente que se não tivesse ninguém vendo, né? A Josiana, né, Rogério, né, Zanella lá, que é quase parente seu, né, vive dentro de casa. Isis Cabelo também, Márcio Almeida, Marcos Fernandes, a Cissa, né, a Cícera Bezerra aí também. Ela é enfermeira, né? Enfermeira, né? Enfermeira da vigilância, né, do município, enfermeira nossa da Unimed, enfermeira-chefe lá. Tudo quanto é coisa importante que acontece. Confio demais na Cícera. Quando tira uma foto, ela tá lá. Ele não tá falando isso porque tá aqui, ele fala nos bastidores, já falou, né, Cícera? Já falei de você pra ela. A dona Terezinha, vereadora também, está aqui com a gente. Um abraço, obrigado. O Luciano Bastos, esse Luciano... paciente, rapaz, Luciano, muito tempo. Paciente? Pô. Eu ia falar assim, esse Luciano gosta do Conselho senhor... há pouco tempo. A gente conhece metade do conselho político, metade... Você conhece ele há pouco tempo? Não, ele tem tempo. Tá, que eu ia dar a ficha do Luciano aqui agora. O Luciano, ele é um dos fiscais da saúde, dentre dezenas de coisas que ele faz. Muito no ele é uma pessoa, que eu não sei que hora que esse homem dorme não, porque pelo amor de Deus. Luciano, um abraço, um beijo no coração aí, tá? Obrigado pela participação. Lucas, deixa eu dar uma improvisada. Fica à vontade aí. Igual a gente falou, né? Eu lembrei agora. Só que nós temos 20 minutos, eu tenho uns videozinhos para passar ainda. Nós falamos 1 hora, então se passar 1h05, 1h10, vocês continuem, não sai não, hein? Eu preciso falar rápido isso para não deixar. O médico, vou até falar o nome, que não é surpresa para ninguém. Eu sofri muito, teve alta semana passada, o doutor Jairo. Sim. Ele, o doutor Jairo Rocha, pessoa conhecidíssima, é o que me abriu as portas em Linhares, então eu tenho gratidão o resto da vida por ele. Ele, a esposa e o filho agravaram de vez. Tá? Então, nós ajudamos muito nesse processo. Os 3 estão em casa hoje, graças a Deus. Ele, emocionado, falou várias vezes comigo. Tá? Eu já considero um irmão. Ele falou, Rodrigo, não adianta luxo no hospital, não adianta só equipamento. Cada vez mais eu estou vendo que tem que depender das pessoas. Sim. Então ele já tinha isso na cabeça, que a gente conversa muito, e ele, quando padeceu, isso veio muito forte, de uma forma que ele até se emocionou. Sim. Então deixar esse registro. Entrou uma pessoa aqui também, entrou não, talvez ele só quis comentar agora, ou estava ocupado, Dr. Dário Antunes Satoshi Filho, Santucci Filho. Parceirão. Um abraço aí. Ele está aqui com a gente aqui. Doutor, daqui a pouco nós vamos passar um videozinho aqui para explicar um pouquinho mais sobre a pandemia em si, né, que agora é o momento, né, infelizmente. Estou muito triste mesmo, não sei se eu já falei aqui, mas cabe repetir. Toda hora que eu abro as redes sociais, e eu trabalho com isso, né, então eu vejo um rosto de um conhecido. Isso está me deixando muito apreensivo, está me deixando muito angustiado. Eu que me considerava forte, inerte a isso tudo, eu tenho sofrido. E o senhor, uma vez eu perguntei ao senhor na minha cadeira ali, e eu vou fazer essa pergunta aqui, o senhor ao vivo aqui, curiosidade, talvez outras pessoas tenham. Como que é na cabeça de um médico lidar com tantas mortes, com tanto sofrimento de parente, com tanta angústia do paciente? A gente vê uma gota de sangue, a gente quer desmaiar. As pessoas, às vezes, abertas, agoniando meses. E essa tragédia, porque o senhor trabalha na UTI, né? Intensivista, então ali é na linha mesmo. Muita gente vai embora ali, né? Como é que é isso? Fala um pouquinho. Isso aí, primeiro a fé, né? Nós temos que ter um equilíbrio muito grande para não transparecer e levar os problemas do trabalho para casa, o sofrimento, que é intenso das famílias, né? Mas você, Lucas, sabe, nossas conversas de alguns anos aí que sou seu cliente, e meus familiares, meus amigos, o que eu penso da vida. A simplicidade tem que nortear nossas ações. Você sabe disso, que não é hipocrisia minha, está de prova. Então, eu falo para vocês de coração, cada vez mais essa pandemia, ela desnudou muito isso. Investir na simplicidade, na valorização do dia a dia. Eu acabei de ler um livro, que estou dando para alguns amigos, chama Dá um Tempo, da Isabela Camargo, que é um repórter da Band, ex-repórter da Band. Ela teve uma síndrome de esgotamento profissional, chama síndrome de Burnout. Minha esposa está lendo agora. Ela fala sobre o tempo. Que preciosidade que é o tempo, Lucas. Sim. Então a gente ter a capacidade de desligar, ter a fé, entendeu? Ajuda demais nesse caminho. Já sofri pacientes jovens que a gente perdeu, familiares que a gente conta com a gente perde. Não é fácil. Mas eu chego em casa, sabe, tem aquela família maravilhosa que me recebe, você ter sua saúde, eu foco nisso.
sempre positivamente. É isso que eu acho que norteia minhas ações. É a fé, né? Não é que acostuma, né? Porque aprende a aceitar, né? Não, e outra coisa, quando você pega um familiar fragilizado, você tem que olhar no olho, tem que sentir compaixão pelo que você está falando, Lucas. Sim. Isso faz toda a diferença também na profissão. Que eu pego um paciente, às vezes, dou uma informação, poxa, doutor, mas você falou de uma maneira que não tá, hoje eu entendi. É. Então, mesmo naquele sofrimento, você consegue transmitir para o paciente uma compaixão, uma segurança que já ajuda muito, uma conversa bem falada. E é isso, eu acho que a tranquilidade e a simplicidade do dia a dia. Eu confesso que eu precisei me policiar para não ficar rasgando elogios para o senhor aqui, porque poderia ser mal interpretado. Não precisa, o senhor sabe da minha admiração. Estou falando para que outros saibam também, só que quem vê os comentários todos vão ficar cientes, é muito elogio desde quando eu soltei o primeiro cartaz. O Luciano mesmo não quer que acabe a entrevista, ele quer que eu aproveite que o senhor está aqui. Conceição Valério, obrigado, Conceição Valério, não sei se o senhor conhece, manda um forte abraço e um excelente profissional. Fico impressionado com a sua humildade. Isso aí é nato dele, ele não vai falar mesmo, né? Porque quem tem essa qualidade não fica falando, mas aí é natural. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu pensei em falar aqui nessa entrevista. Eu na minha concepção, ele não é bonzinho, não. Não é, o senhor não é bonzinho. Talvez já falei isso pro senhor. Ele é justo. Porque ele sabe dizer um não, ele é um gestor, ele sabe também ver a pessoa que quer se aproveitar, a malícia. Então, assim, de bobinho, de bonzinho por si só, gratuitamente, fazer média, nada disso não. Ele não vai assim não. Mas, assim, dentro do possível do ser humano, ele já me ajudou muito, e ele ajuda muita gente que eu sei, e ele não divulga, às vezes outras pessoas divulgam e tá aí. Josiane Rogério, maravilhoso, mandando aqui, ele é maravilhoso sim. Quer falar alguma coisa? Não, é só agradecer. Não acabou ainda não. Pessoal, da pandemia, ele não é especialista infectologista, né? Então, assim, muito detalhe sobre muita coisinha, poderia dizer pela experiência do dia a dia, mas ele não vai se prestar aqui a cometer um erro numa fala, alguma coisa aqui que não é da sua alçada. Ele acabou de falar aqui, né, do político que está, né? Então, para isso, eu separei uns 3, 4 vídeos curtinhos aqui de profissionais que estão na internet, está sob domínio público, mas respondendo diretamente aquelas perguntas, alguma talvez repetidas, você já ouviu, outras não, tem até uma surpresinha aí. E eu vou estar passando esse vídeo para vocês e logo depois também ele comenta em cima daquilo que está passando. Beleza? Combinado assim, doutor? Sim. Então vamos ver o primeiro vídeo, que é o mais longo, que dura 2 minutos aí. Bom de novo. Então, é importante a gente perceber que as doenças... Tá indo, mas sem áudio. Eu vou reiniciar ele com áudio. Agora foi, com áudio. Tá indo Então, é importante a gente perceber que as doenças infecciosas, elas podem ou não ser contagiosas no sentido de serem transmissíveis de uma pessoa para outra. Quando a gente pensa numa doença microbiana, que ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, nós precisamos de ter pessoas doentes e pessoas susceptíveis para receber esses micro-organismos e que eles possam desenvolver novos ciclos de doença nessas outras pessoas. Então, a gente precisa ter pessoas doentes e pessoas susceptíveis. É isso mesmo. Como que a gente bloqueia a cadeia epidemiológica ou a transmissibilidade da doença? Ou a gente consegue um remédio eficaz e o micro-organismo em todas as pessoas doentes, e aí a gente não tem micro-organismos disponíveis para um novo ciclo de infecção, ou nós precisamos prevenir que a doença ocorra, isto é, que o micro-organismo se multiplique nas pessoas susceptíveis. Essa estratégia ela é importante de vacinação porque nós vamos quebrar esse ciclo da doença, uma vez que ao encontrar novos hospedeiros susceptíveis, esses micro-organismos, no caso do indivíduo previamente vacinado, ele vai perder a sua capacidade de reprodução e nova infectividade. Então, por que é importante vacinar? É uma maneira eficaz, já que nós não temos remédio ainda para controle da doença, a gente precisa impedir que a doença se propague entre diferentes indivíduos susceptíveis.
Como é que a gente bloqueia isso? Com a vacinação. Então, esse vídeo, ele explica a importância da vacinação, porque existe um grupo que está infectado, espalhando para outro grupo que não estava ainda. Então, poderia se curar essas pessoas que estão infectadas. Mas como isso é mais difícil do que prevenir que chegue na outra. Então, por isso, da vacina. E o que o senhor teria a acrescentar, a importância da vacina? Me causou muito espanto, assim, ele falou muito bem, não tem muito o que acrescentar, a negação, né, o negacionismo da vacina, uma coisa secular, né, Instituto Butantan, seriedade, né, a vacinação contra a picada de cobra, escorpião, em tudo de lá, é um instituto muito sério, e como gente foi contra. Só que nós temos que ver na prática, Lucas. Primeiro, 27 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Quem internou e teve óbito, Lucas, pela vacina? Praticamente ninguém. Só isso aí já é um dado de confiança total. Pessoas que estavam em dúvida pedindo opinião, eu falei, seja o primeiro da fila. Tá? Segundo, eu, na Unimed, já tem quase um mês que não estou vendo paciente de 70 anos ou mais internar e nem consultar no pronto-socorro. Já tem 3 plantões que eu não atendo gente acima de 70 anos. Então isso aí é um número pequeno, lógico, meu, mas já é uma estatística. Só que eu estou sabendo também nos hospitais. Metade dos pacientes segunda-feira que estavam na UTI Covid do Rio Doce tinham entre 30 e 60 anos. Metade. Então a vacina é eficaz. Não tem nem dúvida e todos precisam vacinar. É a única solução mesmo para a cura mesmo. Ao vivo tem essas coisas. Eu estava assim, despretensiosa esse videozinho, né? Sem muita... Mas aí ele vem acrescentando o negacionismo, a importância da vacina realmente. Então, quando a gente ouve isso da boca do Lucas falando, gente, vamos vacinar, é uma coisa. Uma pessoa experiente como o senhor falando, com certeza alguém que irá ver esse vídeo poderá mudar de opinião através disso aí. Vamos ver outro videozinho, agora com áudio, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a gente acabou conseguindo pular alguns trâmites burocráticos que normalmente ocorrem com as vacinas numa produção normal, mas todos os testes de eficácia, segurança, que normalmente são feitos num período normal, foram feitos com essas vacinas. Tanto é que a gente viu algumas suspensões dos estudos por causa de efeitos adversos. Então, isso estava mostrando para a gente que está sendo levado a sério essa produção, esses estudos dessas vacinas. Vacina em tempo recorde, temos que desconfiar dela ou não? Acho que não. A ciência hoje e o preparo das pessoas que estão lidando com isso não ia colocar em risco alto, não. Eu acho que tem um certo risco, mas calculado. Entendeu, Lucas? Sim. Eu acho que é seguro, sim. Eu vacinei sem pensar. Sentei lá na cadeira feliz da vida e vacinei sem pensar. Vamos ver a terceira aí agora. Em relação ao prazo de validade da imunização vacinal na Covid-19, existem várias pesquisas em andamento e, obviamente, para que se determine quanto tempo de validade a gente vai ter essa imunização, nós precisamos ter pessoas imunizadas e estudos, então, de segmento da população imunizadas vão ser importantes para se medir os níveis de anticorpo. Nós ainda não sabemos por quanto tempo nós nos manteremos imunizados após a vacinação. Essa pergunta só vai ser respondida depois que nós seguirmos as pessoas imunizadas e avaliarmos o quanto tempo elas vão manter a imunidade. São perguntas que não tem como ter resposta agora, porque só o tempo vai determinar, né? Mas o senhor acrescentaria alguma coisa a mais aí? Então, eu recebi essa semana, até divulguei em vários grupos meus, repito, eu tenho uma colega de turma, ela é reumatologista, professora da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP, que é a mais respeitada no país. Fizeram um estudo lá de mais de 20 mil pessoas do Butantan e da universidade, e a eficácia realmente da vacina beira os 80% da Coronavac. Então, assim, não é 50% só como parecia. Mas só falando, Lucas, um parênteses. Fica à vontade aí. Isso é eficácia, eu quero deixar claro para quem tem dúvida. Né? Olha bem, quando fala em 70% de eficácia, não quer dizer que os outros 30% vão morrer. Quando você fala em eficácia, que significa de você contaminar. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que a vacina tem 50% de eficácia. Ou seja, eu posso 50% de chance de não contaminar ou contaminar. Mas de evento grave, intubação e morte, foi praticamente 100%.
Entendeu? Então você pode pegar a doença sim, mas ela não vai tirar a sua vida. Então esse é o desfecho final, para deixar bem claro. A eficácia não é que você vai 50% de chance de óbito, não é isso. É isso aí, é bom, tá bem explicadinho. Vamos pro quarto vídeo. Como são calculadas as taxas de eficácia das vacinas? A gente tem dois grupos, né? Quando a gente tem esses estudos de vacina, um grupo que é vacinado e um grupo que recebe um componente que é chamado placebo, que não tem um componente ativo, que não tem a vacina. Então, depois de todo mundo vacinado, a gente consegue calcular nos dois quem teve a doença e quem não teve, e a gente calcula a eficácia, quer dizer, quanto a vacina conseguiu proteger, primeiro, de ter a doença e depois, segundo, de ter uma doença grave. E aí, algo mais? Não, eu falei antes dele isso aí. É isso aí, então vamos aqui. Por que temos que tomar 2 vacinas? Essa é uma pergunta também, né? Nas estratégias vacinais, dependendo do tipo de imunizante, nós podemos, numa dose única, desencadear uma resposta imunológica eficaz, eficiente no hospedeiro. Em outras situações, a gente precisa de um reforço vacinal, uma reestimulação do sistema imunológico para poder melhorar a eficiência de sensibilização do sistema imunológico. No caso da Covid-19, até agora nós não temos disponível uma vacina que em apenas uma única dose seja capaz de gerar uma resposta eficiente, tá, e protetora contra o novo coronavírus. Portanto, há a indicação de 2 doses da vacina. Deve existir na área do senhor também, alguns outros medicamentos que são dados em 2, 3 vezes também, isso é normal, né? Normal, e vacinas também, né? Então, pessoal, essas aí são algumas das dúvidas mais frequentes, coisas simples, mas para quem não viu, talvez sanou. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aí nos acompanhando aí, né? A Penha Tardan, conhece? Tardan. Ele vai além da medicina, por ser humano e humilde, dentro da figura do médico. Ser humano fantástico, parabéns, Deus o abençoe sempre. A Penha é o que é sua? Minha tia. É sua tia, né? Tia, um beijo forte. Lucas, perdeu o marido agora na Semana Santa, na quarta-feira santa. Meu tio do coração, mais que tio, considerava um segundo pai. Tia, forte abraço e muita força. Me ajudou muito na vida, Lucas. Está acompanhando aí, prestigiando a gente. Gratidão, né? Um abraço. Só é suspeito de falar. Um abraço, tia do Andrade. Um dia eu quero conhecer a senhora, hein? Ajudou meu amigo. Pessoal, tia Penha, eu tenho uma tia Penha também, eu chamo assim, tia Penha. A tia Penha, a minha tia Penha, ela foi a pessoa que fez o papel de mãe para mim durante um tempo, porque eu nunca vi minha mãe, e aí então temos isso em comum. E também a tia Penha, além do 1999 que começou na profissão também, temos várias coisas em comum. Tia Penha, a senhora sabe lavar as mãos? Agora, nessa época da pandemia, lavar a mão correta mesmo, de forma certinha. Eu ia fazer pro Dr. Rodrigo, mas o Dr. Rodrigo é intensivista, então diz ele que lava as mãos desde sempre, né? Antes de sonhar com pandemia, né? É fácil lavar as mãos, doutor? Não, corretamente, 100%, eu vou admitir. Nem todas as vezes dá tempo de lavar dessa maneira, mas é o correto. Então vamos ver o vídeo aqui, parece bobo, mas talvez você vai se surpreender, assim como eu, como lavar as mãos. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão. Qualquer sabão serve, não precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão, tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. E como é que eu faço isso? Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo, interna e externa. Só que eu lavo aqui a parte interna, quem sobrou? Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar.
bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, que quando eu lavei a palma das mãos, ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. Movimentos circulares, lavando direito esta ponta. E depois da outra mão. Muito bem. Como é que eu faço agora? Porque essa torneira é automática, ela fechou. Quando for uma torneira dessa é fácil, eu faço isso aqui. Se não, eu vou ter que pegar na torneira agora para abrir e para fechar. Tem duas alternativas. Ou eu lavo bem a torneira da pia, ou se você não quiser lavar, o que você faz? Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada, eu vou jogar para a mão. Então o certo é pelo menos manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? E aí você enxuga a mão com papel, que é o ideal, né? E aí na hora de sair do banheiro, o que você faz? Você está com esse papel na mão, úmido, né? Você com o papel abre a maçaneta da porta e sai. Falei que não podia esquecer de ligar meu microfone. E aí, doutor, lavar a mão aí, o que o senhor tem a acrescentar? Tem, rapidamente, antes de falar da lavagem das mãos, Jedson Bazoni Silotti, meu grande hematologista de primeira, né, formou com meu irmão, somos parceiros no Rio Doce, na Unimed, amigos pessoais. Falou muito bem, Jedson. Vacinação independente de qual. Ele é hematologista, né, de grande qualidade. Qualquer vacina, independente da fabricante. Perfeito, tá? Tem que vacinar. E Luciano Bastos também perguntou sobre pós-Covid. Luciano, muito importante. Nós estamos atentando para isso, aprendendo, né? Mas tem chegado realmente casos de sintomas pós-Covid, casos de trombose. A gente tem feito anticoagulação em alguns pacientes. É uma coisa que a gente está muito atento, sim. Sobre lavagem das mãos, eu preciso falar esse fato, que no auge da pandemia, no início, eu mandei até para vários colegas um fato. Quem quiser na internet, é fácil acessar pela internet. Um relato rápido. O que é a medicina? A medicina, todo o quase aprendizado foi feito em observações. Nós temos que ter cabeça aberta. A verdade hoje não é amanhã, não é de amanhã. Entendeu? Eu vejo muitos colegas novos, cheios de ideias já concebidas. Está errado. Um médico húngaro trabalhava na Áustria, antes da descoberta dos micro-organismos, chamado Ignaz Semmelweis. Né? Ele foi considerado o pai das mães, o salvador das mães. Por quê? Porque ele percebeu lá em Viena, no hospital famosíssimo, universitário, que no andar que os médicos e os alunos faziam os partos, as mulheres morriam alguns dias depois de febre puerperal. E ninguém sabia por quê. Né? Enfim, observação dele que no andar das parteiras, elas lavavam as mãos, com hipoclorito de cálcio. Ele não sabia o porquê, isso foi observacional. Depois de uns anos posteriormente, o Pasteur veio com a descoberta do micro-organismo, Lister e Pasteur. Mas, enfim, esse caso, eu admito que eu me emocionei lendo a história. Ele foi contra, então, o que ele admitiu? Ele percebeu que ele obrigou os médicos a lavarem as mãos e muitos foram contra. Acharam um absurdo ele fazer isso. Na época, o chique era operar de jaleco sujo, os pacientes iam tocar, eles faziam os necrópsias nos cadáveres e iam tocar as gestantes sem luva, não existia luva. Eles contaminavam as mulheres e matavam as mulheres. Conclusão, ele foi contra um sistema todinho, ele foi para o manicômio, foi taxado como louco, morreu espancado na prisão. Anos depois, a ciência viu que ele estava certo. Quantos anos tem isso, mais ou menos? 1800 e alguma coisa. Foi ontem, século XVIII. Então, assim, XIX, né? Isso para ver como ele foi contra um sistema, morreu taxado como louco no manicômio. Só para você ver como a gente tem que abrir a mente. É uma doença nova, a gente está escrevendo o capítulo dela. Eu hoje não faço muita coisa, algumas coisas que eu fazia no início. A terapia intensiva mudou o tratamento. A gente vai adequando o que a gente vai conhecendo e adaptando a realidade, entendeu? Só para ficar registrado. E a lavagem de mãos, historicamente, desde Semmelweis,
Você pode colocar o centro cirúrgico mais chique do Brasil. Você pode ir lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Se não lavar a mão, vai contaminar todo mundo do mesmo jeito. Isso aí. Uma vez que eu fui no consultório do senhor me botou lá e foi lá, lavou as mãos, e lavou, e Para quem trabalha em TI, isso é um hábito de rotina. Vira rotina. Mas o senhor poderia... O nosso tempo estourou. Era 1 hora, deu 1 hora. Tem uma coisinha só para mostrar aqui, uma surpresinha para o Dr. Rodrigo, que ele não sabe. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só para o Luciano e para quem está ali, sobre pós-Covid ainda, porque o senhor falou superficialmente, até pelo tempo, mas tem vários casos, por exemplo, até a Joelma, ontem estava aí a cantora do Calypso, dizendo que tem 6 meses, está sentindo ainda. Então, assim, eu acredito que é uma pergunta meio sem resposta, porque como que vai ser o pós-Covid com o tempo, é só com o tempo que a gente vai saber. Mas, pelo que o senhor já viu até hoje aqui, vários tipos que permanecem ali na pessoa. Então, tem uns sintomas que, apesar de incômodos, não são graves, que seria uma fadiga, né? Um desânimo, um cansaço fácil, mas tomografia boa, enfim. É uma fadiga pós-Covid, né? São algumas síndromes que a gente tem visto. Essa não preocupa muito, reabilitação, fisioterapia e por aí vai. Agora, o mais temido, Lucas, é a trombose pós-Covid. Aquele repórter, o Rodrigo, meu xará da Sport TV, né, 40 anos de idade, morreu na trombose pós-Covid, nem tinha sintoma respiratório. Sim. Um grande conhecido meu de Vitória, né, um consultor, até o apartamento que eu comprei dele lá, 69 anos, teve alta da UTI do CIAS e morreu no quarto do CIAS, pós-alta de um derrame, de um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, assim, nós temos mudado a conduta, e essa é a área do meu amigo Gedson, hematologista, né, trombose, é a área da especialidade dele. Então, eu tenho sido mais invasivo em algumas situações de prevenção, dependendo de alguns exames que a gente tem, Lucas, de predizer esse risco, entendeu? Você vê na história clínica, no perfil do paciente, algum exame de sangue que predizem um risco. Então, a gente deixa até 1, 2 meses com um remédio para, na linguagem leiga, afinar o sangue, né? Um antiagregante plaquetário, um anticoagulante oral. É o evento mais temido pós-Covid, Luciano, são as tromboses. Tanto pulmonar, cerebral, são as mais trágicas, tá? Doutor, chegamos ao fim, vai ter agora o momento aí das considerações finais do senhor, mas antes eu queria falar para o senhor, assim, em público, né, o quanto eu admiro, o quanto que eu gosto do senhor, às vezes até constrange pela posição que o senhor ocupa, não vou procurar palavras, eu vou te falar o que está saindo do meu coração. Pela posição, mas o senhor sabe distinguir bem isso, então isso me deixa muito tranquilo para dizer o quanto eu gosto do senhor. E não é só eu, são várias pessoas. Então, eu pensei em pegar depoimentos de algumas pessoas. Aí eu falei, Dona Elisângela e os meninos, vai ser difícil. Eles estão sempre juntos, mas... é surpresa mesmo, bicho. Você não estava no script, não. Hein? Eu falei, Dona Elisângela e os meninos, vai ser difícil. Só que eles não... Não estou sabendo disso, não. Não está sabendo, não. Só que eu não peguei, porque eles são ali de casa mesmo. Vai fazer chorar, não. Não, fazer chorar não, porque eu não peguei o depoimento do Filipão, né? E o Gustavão, Filipinho, Gustavão e da Dona Elisângela. Mas... Só te cortando, já pensava que eu choro fácil. É ser humano, né? Mas vou deixar uma pessoa só que vai falar, representando assim essa legião de fãs, né? Essa é a palavra que me veio. O quanto esse cara é humano, o quanto ele se dispõe a e não mostra o que tem. Pra vocês terem uma ideia, gente, ele não usa nem branco, porque quando ele usa branco, ele é tratado diferente. Então, ele não quer ser tratado diferente. Ele é um ser humano como qualquer um e ele lida com isso, ele sabe que todos nós, né, não somos iguais, né? Não vamos ver mesmo, somos iguais. Eu acho que vocês me entenderam. Então, vai aqui o depoimento aí do nosso amigo aí, né? O doutor Dário. Doutor Dário, que é um amigão seu. Vamos soltar o áudio aqui, desliga seu microfone aí. O repórter do povo, né? Esse profissional que traz a informação em todas as mídias para a população aí de Linhares em toda a região. Parabéns pelo programa, parabéns pela abertura aí desse novo quadro, né, do seu programa, que é o Fala Doutor. E ninguém melhor para estrear esse quadro do que uma pessoa tão magnífica, né, como o doutor Rodrigo Tardim, ou do Rodrigo Tardim, né? Bem, meu amigo, né, para mim é um arquétipo de família, né, de pai, de família, de gestor, de médico, de pessoa, de amigo, uma pessoa
fenomenal, né? Uma pessoa bem família, um pai brilhante, com filhos e uma esposa, família maravilhosa. Eu adoro estar com eles aí nas reuniões de família, nos almoços, né? Entre outras festividades, no bate-papo aí pelo telefone. É uma pessoa, um grande conselheiro, uma pessoa muito importante na minha vida, né? Como médico, eu digo que existem médicos que tratam doenças, né? Existem médicos que são ótimos em estudar estatísticas, em escrever artigos científicos, e existem médicos que tratam pessoas, né? E eu acho que o Rodrigo é um desses médicos, né? Que olha a pessoa como um todo, trata todo o padecimento que a pessoa precisa, dá o conforto que a pessoa precisa. Um médico brilhante. Passamos várias ocasiões maravilhosas. O primeiro transplante aí de Linhares, eu acho que se não fosse pela experiência dele, pelo poder aí das palavras, né, não seria possível. Então, meus parabéns aí. E é isso aí, né? Um grande médico, agora com esse novo desafio, que é o de ser gestor, que também vem fazendo, como tudo o que ele faz, né, com bastante maestria, e é brilhante, né? Um grande abraço, um prazer enorme falar aí para o Andrade e também falar sobre o Rodrigo, né, Dr. Rodrigo. Igual disse no início aí do áudio, um arquétipo, né, um modelo aí de ser humano a ser seguido, né? Um cara de muita fé, um cara de muita ciência, um cara de muita sabedoria. Ele é muito sábio nas palavras. Espero eu ser igual a ele, né, no futuro aí. Um grande abraço, parabéns novamente aí pelo programa. Fica com Deus. Rapaz, depois de uma dessa aí. Ô, Dário. Ele é meio do coração, qualquer coisa ele cuida do coração do senhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E, pessoal, o Dr. Rodrigo, ele se emocionou muito, eu também, mas vamos lá, eu sou apresentador, eu tenho que seguir firme. O Dr. Dário, eu falei, Dr. Dário, ele ficou, desde quando eu soltei o cartaz, ele ficou parabenizando, elogiando o meu WhatsApp. Eu me senti até importante, né? Mas por causa do Dr. Rodrigo. Aí eu falei, doutor, grava um depoimento para ele aí de 1 minuto. Aí ele gravou 4. Eu falei, como que eu vou cortar isso, né? Aí não tem como. Aí eu deixei os 4 minutos. Só que o Dr. Dário não sabe que eu ia falar aqui em público que ele salvou a minha sogra, o Dr. Dário, através do Dr. Rodrigo. O Dr. Dário, ele é cardiologista. E a minha sogra teve um problema que eu não vou saber falar o nome aqui, dos mais graves, que é até infinito. E aí eu falei, meu Deus, coisa que eu não gosto de fazer, né? Mas vamos lá, doutor Rodrigo. Ele falou, vai lá. Eu cheguei lá no Rio Doce, o doutor Dário, ele estava na UTI lá, ele estava igual doido lá, ele estava lotado o hospital. Aí ele deixou eu esperando lá quase 5 minutos por causa disso, porque estava lotado o hospital, e desceu correndo, uniformizado, e foi lá e atendeu minha sogra correndo, mas da melhor forma possível, numa sala que eu nunca tinha visto tão luxo daquele jeito, e orientou e deu o caminho dos medicamentos, deu tudo, cuidou da minha sogra, fez tudo ali, e ali eu vou ficar devendo sempre o senhor. Então a homenagem era para ele, do senhor, e a minha homenagem para o senhor, doutor Dário. Grande figura, grande humano. Eu sou muito grato, eternamente grato. Tá, gente? Nem conhecia eu, por um pedido do amigo dele, ele atendeu. Então, muito obrigado aí, doutor Dário, por tudo. Considerações finais para a gente encerrar, né? Fica à vontade aí, doutor. Só finalizando com o Dário, há pessoas que a gente conhece nem tanto tempo, mas é uma energia. A gente conversa muito isso, né, Lucas? Sim. Existe uma energia, eu não tenho dúvida mais disso, entre as pessoas, e Dário é um cara que as palavras também é no mesmo grau. Né? Importantíssimo isso. Trabalhamos junto a junto, lado a lado, e vamos embora.
Finalizando a mensagem, então, gente, momentos terríveis nós estamos vivendo, mas nós não podemos perder a fé. Tá? Eu falo sempre isso. Todos nós estamos angustiados. Por exemplo, minha esposa não está... Eu estou vacinado, minha esposa não está, Lucas. Sim. Isso é uma angústia, que eu trabalho em ambiente contaminado, né? Pessoas ao meu redor que às vezes não estão protegidas. Todos estamos perdendo parentes ou amigos conhecidos. Sim. Isso é cruel, né? E você cuidar ali, se a gente está às vezes na UTI, perder pacientes, rapaz, jovens, e está machucando, tá? Só que ao mesmo tempo, o que eu vou pedir para vocês, não fiquem enfurnados em imprensa leiga o tempo inteiro. Hoje mesmo, essa semana, teve alta do UTI um rapaz jovem da Unimed, ficou lá mais de um mês. Ninguém tinha esperança que ele ia sair vivo. Está saindo sem sequela, mas só a gente no grupo dos médicos lá sabe. Do hospital, na verdade, da enfermagem. Nós temos um grupo Covid da Unimed, da qual o Cícero faz parte, entendeu? Então eu peço para vocês restringirem. Nós temos que ficar informados, mas ao mesmo tempo não focar só nisso. Entendeu? Eu falei com o Lucas antes de começar. Os estudos psiquiátricos aumentaram muito. Eu atendi uma moça, coitada, curada da Covid, mas totalmente, agora terça-feira, ontem, totalmente transtornada. Então eu peço isso, fé, acreditar, não se automedicar, né? É o que eu peço muito isso. Confiar na equipe médica que está tratando, etapa por etapa, faz toda a diferença. As instituições estão se preparando. E agradecer, né? Essa é a parte técnica. Agora, meu amigo, Lucas, a gente ficou amigo de verdade, há anos que eu sou cliente dele. A gente tem uma relação que a gente conversa bastante, nós somos ele já falou da vida dele. Confidente. Ele falou intimidade da vida dele, que eu tenho certeza que foram poucas pessoas e vice-versa. Isso é muito legal. A confiança de eu abrir esse quadro também. E as pessoas, eu não podia deixar de falar para finalizar. Repito, minha família é o meu esteio, é o que me ilumina, né? Minha esposa e meus filhos é o bem maior que eu tenho. Tenho amigos que não são de sangue, mas são mais que sangue, como Rogério, Josi e Gustavo, Zanella. Família que me acolheu aqui, que eu não tenho parente em Linhares, e eu considero hoje parentes. Tia Penha é uma pessoa que é uma segunda mãe. E os parceiros de trabalho. Sem eles, eu não conseguiria fazer as coisas que a gente tem feito. No Rio Doce, eu estou Ronaldo, José de Souza, é o diretor da UTI. Sou fã, um colega de primeira qualidade. Na Unimed, doutor Sandro Melo Ferreira, diretor técnico do hospital. É hoje a pessoa que sabe mais Covid em Linhares, que eu confio demais. Né? Ele é chefe da UTI Covid do Rio Doce. É um colega que eu reporto a ele muitas dúvidas, estudo igual um louco. Dário é muito amigo também. E o outro colega, nós estamos na direção com o doutor Gustavo, né, e a Maraísa, diretora administrativa. Então, nós quatro estamos quebrando muita cabeça no hospital. E da diretoria da Unimed executiva, doutor Jair Fregona Júnior, doutor Paulo Freire e doutor Mozart de São Mateus. Eu não podia deixar de falar isso, Lucas, porque essa pandemia, você imagina, nós somos médicos, assistencialistas, e ao mesmo tempo estamos com uma gestão que cai uma pandemia dessa no nosso colo. Então, se não tivesse... Tudo novo, né? Aprendendo, né? Novo, angustiante, medicamento, doença. Então, só acho que com a família que eu tenho, com essa base, tudo fica mais fácil. E você sabe a maneira de eu levar a vida, tentar com mais serenidade. E realmente é só agradecer esse apoio todo, e eu tenho fé que nós vamos conseguir superar, né, com perdas, né? Perdi um tio querido, como eu falei, mas a gente vai superar de alguma maneira, e temos que ter a fé que as coisas vão melhorar, tá bom? E agradeço muito. O senhor, pode ficar ligado, o senhor já recebeu o título de cidadão linharense? Não. Não? Curiosamente, Lucas, eu tenho o título de cidadão colatinense, na verdade. Eu sou nascido em Vitória, mas meu pai é colatinense. Sim. Minha mãe é do Rio, mas morou em Vitória e Colatina. Eu morei em Colatina dos 5 aos 17 anos, e lá eu recebi um título de uma menção lá de cidadão colatinense. Agora, Linhares, ainda não. Prepara o discurso, que eu não vou dormir enquanto o senhor não receber esse título. Eu vou, fica tranquilo. A partir, minha meta de vida agora é essa, né? Então, prepara o discurso. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a minha fraqueza nas perguntas. Eu sou uma pessoa leiga, diante de um ser humano incrível aqui, de conhecimento imensurável. Então, assim, fica intimidado mesmo, né, diante das câmeras, mas obrigado pela colaboração de cada um de vocês, né, pela audiência, os doutores que aqui estiveram, né, e
vamos ver se a repercussão já foi excelente, né? Não é fácil fazer um quadro desses, né? Vocês estão vendo Uma Hora no Ar, eu estou aí, desde que nós combinamos, tem uns 7 dias, 8 dias. Já tínhamos combinado antes, mas como não tinha data, então eu não me preparei. Mas de 7 dias para cá, dia e noite, gritando aqui dentro desse ambiente aqui, teste, teste, teste. Então, testando todo dia, e ansioso e nervoso, mas foi lindo, muito obrigado por tudo, foi emocionante, e até a próxima, né? É isso aí. Um abraço a todos. Boa noite. Deixa eu... Não. Oi, irmão. Obrigado.